Eu sou o professor Alex Vasconcelos de Oliveira. Estou aqui para agora apresentar o meu mapa conceitual na avaliação final do PROEF da terceira turma do Polo de Manaus e a quinta turma do PROEF, o Programa Nacional de Mestrado Profissional da Unesp, e apresentar aqui as problemáticas da educação física. Uma delas é os aspectos legais da educação física, o afastamento de disciplina nas aulas de educação física, a relação entre teoria e prática, o abandono do trabalho docente, o gênero e a sexualidade e os temas geradores propostos por Paulo Freire. O documento atual que norteia a educação física é a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que colocou a educação física na área de linguagens, porque o corpo transmite código, ele tem uma linguagem corporal, e fazer um breve resumo, né, de um pouco do histórico, dos aspectos legais em relação à disciplina de educação física. Então a gente se depara aí com a LDB de 1961, que foi a primeira, né, primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional, que ela colocou a prática da educação física na época era obrigatória para os cursos primários, a educação pré-primária e o ensino primário, e o médio, que na época era o ginásio e o colégio, e com os alunos com a idade até 18 anos. Na sequência, ocorreu 10 anos depois a LDB de 1971, que veio com o decreto 69450, e ela deixou de fazer referência ao limite de idade obrigatória da prática, tornando a educação física obrigatória em todos os níveis de ensino e facultativa aos alunos que tivessem alguma das seguintes condições: que trabalhasse mais de 6 horas por dia, estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos de idade e prestasse serviço militar, ou se fosse fisicamente incapacitado. Então, a educação física para esse público tornou-se facultativa. No ano de 1996, a gente teve a proclamação da LDB, que agora a educação física se tornou obrigatória, se tornou um componente curricular. E com a lei 10.793, ela deixou a educação física como um componente curricular, porém, ela acabou criando alguns avanços, né, e alguns retrocessos em relação à educação física, né, e criou a possibilidade de alguns afastamentos, que foi mal interpretado, né, de trocar a educação física por fazeres em casa ou apresentação de alguns atestados. Na sequência, estamos falando aqui agora da problemática afastamento em disciplina na educação física. O afastamento ocorreu muitas vezes pelas aulas sendo contraturno. O aluno tem que ir no período contrário ao de aula para fazer educação física. A repetição de conteúdos, de sempre promover os mesmos conteúdos, sempre trazer o esporte, o Quarteto Fantástico, né, oferecendo os mesmos esportes, não trazer outras possibilidades de práticas corporais para os alunos. E isso acabou gerando sucesso na inclusão de boa parte de alunos. Os alunos também que apresentassem atestado médico estaria fora, afastado da aula de educação física ou alguma deficiência, não se preocupava com a inclusão. A questão social e familiar também excluiu as meninas. O esporte ficou uma boa parte da história da educação física sendo apenas atrelada aos meninos. A mídia também contribui muito com isso. Então, o futebol, se tivesse na aula de educação física, era algo para ser praticado pelos meninos. E isso, como tinha uma repetição de conteúdo muito grande, as meninas acabam ficando fora. E como elas não desenvolviam, não tinha estímulo motor, ela não desenvolvia habilidade.
E isso acabava ela tirando ela de outros conteúdos da educação física e não praticar alguns conteúdos que eram oferecidos na época. Nesse caso aí era mais o, o Quarteto Fantástico, né, que restringia o futebol, o voleibol, o futsal e basquete. E essa imposição social acabou interferindo muito na educação física. Esporte era coisa para homens e não para as meninas. Isso é uma relação que acaba vindo até da própria casa. E isso acabou interferindo muito na educação física. É a questão da indisciplina, de os alunos estarem em um espaço aberto e acabar ocorrendo algumas discussões em alguma relação do jogo, o professor cabia a ele ter que apitar um jogo e numa discordância outro com o aluno acaba gerando muita disciplina ou não querer fazer aquele conteúdo. Isso foi em relação à problemática afastamento e disciplina na aula de educação física. A terceira que a gente acaba falando aqui é a relação de teoria e prática, né, que apresenta para a gente dois modelos, a relação sobre ensinar sobre o fazer e o ensinar a fazer. Em relação ao ensinar sobre o fazer, vem muito ligado ao movimento renovador, que discutiu muito a educação física na década de 1980 até os dias atuais, de oferecer uma educação física que pudesse atrair todos os alunos, que não gerasse exclusão e que que oferecesse uma diversificação nas práticas corporais, não apenas esporte, mas trazer a ginástica, trazer a dança, trazer jogos e brincadeiras, outros conteúdos que tivessem ligado à cultura corporal do movimento. Aí um dos referenciais isso é o Paulo Freire, né, que tem a praxis, ação, reflexão, a ação e refletir sobre o que está fazendo na prática. E a LDB, como a gente apontou aqui, também foi um componente curricular em 1996. Antes, a educação física não era vista apenas como uma atividade física, algo recreativo. E agora ela passa a ser uma disciplina como as outras. E o ensinar a fazer ficou uma coisa muito restrita apenas à questão do gesto técnico, dos movimentos técnicos para praticar o esporte, né? Não se preocupava com o aluno primeiramente entender a lógica do jogo, porque a ideia não é formar atleta, né? É o esporte da escola e não o esporte na escola. O aluno que vai praticar o esporte tem que estar ligado a treinamento, aptidão física. Isso é muito mais relacionado ao modelo tradicional e acabou virando uma esportização, era a base do modelo tradicional, né? Dar a bola para os alunos jogar. E os alunos que têm mais habilidades acabavam dominando a aula de educação física, excluindo boa parte. Então, quando a gente fala do ensinar sobre o fazer, que o movimento renovador propõe, a ideia é discutir sobre a prática corporal que está fazendo, ele ter a noção, né, a noção, a lógica do jogo, ele entende como o jogo funciona, e depois ele jogando, ele com certeza ele vai desenvolver a parte técnica também, que ela também faz parte do jogo, mas ela no primeiro momento ela não é o principal para o aluno jogar. Para o aluno jogar ele tem que entender como o jogo funciona. Aí depois vem a questão técnica. Ensinar a fazer é uma coisa muito ligada ao modelo tradicional, que a ideia era repetir, fazer a técnica de forma isolada, movimentos repetitivos, o aluno pegar, adquirir a técnica para depois ele ir para o jogo. E com isso acabava excluindo boa parte dos alunos da educação física. Esse modelo tradicional acabou fazendo um abandono do trabalho docente, né, que é outra problemática. Como vocês percebem aqui, as problemáticas se interligam uma com a outra. As exposições também sociais que o professor encontra na escola, com falta de estrutura de material, a questão salarial, muitas vezes não tem uma boa remuneração, acabou sendo um motivo, né? Acabou sendo um motivo para ele abandonar o trabalho docente e fica acabou não investindo nas práticas pedagógicas, não buscando mais conhecimento em relação à área. E virou uma época muito do rola-bola, entrega a bola para os alunos jogarem, né? Não se discute em relação à prática e não tem uma cultura de esporte diversificada na escola. Acabou sendo o Quarteto Fantástico dominando, mas nesse caso aí o futsal acaba tendo um espaço muito maior, o handebol, o vôlei e o basquete, mas o predomínio acaba sendo mais do futebol, você não tem uma monocultura esportiva.
E os alunos, e acabam eles mesmos formando as equipes, né? E os alunos que não têm uma habilidade no jogo acabam ficando excluído e apenas acompanha a disciplina, entendeu? E a problemática que a gente traz aí já finalizando aqui, gênero e sexualidade, como vocês percebem aí ao longo dessa caminhada que a gente vem discutindo aqui, a gente discutiu em relação que os meninos, né, o sexo masculino, por uma questão também social e também o que foi colocado na escola, porque a escola não é descolada da realidade social, as meninas acabaram ficando boa parte da educação básica fora da educação física, porque pelo predomínio dos meninos em relação ao que é oferecido nas aulas de educação física. A gente sabe que do primeiro ao quinto ano, nesse primeiro momento aí, como eles não têm não tem uma diferença técnica grande pela geração de estímulos, né, que são oferecidos fora da escola e que acabou interferindo na prática pedagógica do professor, os meninos e as meninas ainda fazem atividades, as mesmas atividades, ou não há uma exclusão tão aparente, mas a partir que vão ficando mais velhos, cai a capacidade física, a força, ela se apresenta juntamente com a questão técnica, as meninas acabam sendo excluídas e os meninos acabam participando mais das aulas de educação física do que as meninas. Mas o movimento renovador ele propõe alternativas didáticas diferentes, né? Principalmente uma das ideias é fazer aulas mistas, né? Que as equipes, seja no esporte, sejam formadas com meninas e meninos da mesma as equipes se duelam dessa forma, não menino contra menino e menina contra menina, né? Com isso gerar os mesmos estímulos e a gente se percebe que quando há os mesmos estímulos oferecidos, a mesma oportunidade oferecida para os ambos os sexos, essa diferença que a gente fala biológica, ela fica bem menor de quando apenas é oferecido os estímulos apenas para os meninos. Se você pegar na atualidade, o futebol nos Estados Unidos, as mulheres que dominam, se pegar a nível internacional, a seleção dos Estados Unidos é a que mais ganhou títulos, e se você passar para o sexo masculino, no caso é o Brasil. Então, assim, nos Estados Unidos, as mulheres praticam esporte e têm alta habilidade em relação ao futebol, e foram estimuladas para isso. Então, a gente busca aí trazer alternativas que possa quebrar esse paradigma que foi imposto, que a educação física, o esporte é apenas para os meninos. Então, busca uma equidade de gênero. A gente falou muito da predominância do ensino do esporte, né, o que é o esporte na escola versus o esporte da escola. O esporte da escola não é para formar atleta, né? É sim para desenvolver várias práticas corporais. Ele tem um fenômeno social muito importante, mas ele não pode ser o que é feito no alto rendimento, que é feito fora da escola para formar atleta, tem que ser a mesma coisa dentro da escola. A escola ela tem outros objetivos e outros interesses. Em relação também aos temas geradores, né, que é buscar investigar a realidade do aluno, trazer sentidos e significados, né, o que eles trazem de conhecimento para a escola, para problematizar, para assim conseguir oferecer algo realmente que traga significado para os alunos, né? E a partir da realidade do aluno, buscar temas, né? E aí problematizar e com isso conseguir gerar sentido e significado das aulas de educação física. Esse é o método de ensino e da problematização do saber. Agradeço a todos que contribuiu durante a problemática de educação física, a disciplina que a gente trabalhou. Isso mais ou menos foi o meu mapa da educação física, da avaliação final do PROEF.